Aqui estamos mais uma vez, pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa de vida, de fé e de esperança. De coração mesmo, o nosso muito obrigado pela tua audiência, para com a tua sintonia, para com este programa. E o programa de hoje não deixa de ser um programa especial. Paz seja convosco. Amém? Aproveitando que você está em pé, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo nessa manhã. É tão bom estar podendo falar logo pela manhã. Desde a minha conversão, eu sempre gostava do primeiro culto. A minha igreja tinha um culto 8 horas da manhã, antes da escola bíblica, no domingo de manhã. E eu não sei, sempre me parecia que era o melhor momento com Deus, de ouvir Deus. E eu queria compartilhar um texto que está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Na verdade, é um livro que só tem 2 capítulos, né? E eu quero ler o capítulo 1, do versículo 4 em diante. Onde está escrito o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que pouco veio. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Amém? Eu queria compartilhar 2 vitórias rápidas e agradecer a vocês nessa manhã. Mês passado, faz um ano que nós começamos um trabalho missionário em Guiné-Bissau, na verdade a capital do país, né, Guiné. E agora, ao mês passado, para a glória de Deus, nós conseguimos comprar um terreno próximo ao aeroporto, de mais de 2.000 metros quadrados. Compramos, está pago, está sendo escriturado, e se Deus quiser, 2016, nós vamos começar a construção da nossa 6ª base de missões brasileira no mundo. Aleluia! Deus seja louvado por tua vida, Deus seja louvado pela tua oferta, porque você não se esquece da oferta de missões. Também agora em setembro, voltei de Moçambique. Estávamos em Maputo e no interior para fazer a convenção nacional da igreja de Moçambique. Eu já compartilhei muitas vezes, é um grande desafio. Nós temos 200 igrejas, mas essas 200 talvez não sejam uma igreja boa que a gente tem aqui. Das nossas 200 igrejas, eu creio que 2, 3 têm energia elétrica. Então os cultos, lógico, são todos domingos de manhã. O pastor Luciano de Almeida já esteve comigo uma vez lá, pastor Marcos Amorim, alguns pastores têm ido lá, né? E é muito precário para os pastores virem para uma convenção nacional como essa, né? A gente aluga um caminhão. Mas não é esse pau de arara legal que você conhece aqui, com banquinho de madeira, com todo, né, Luciano? Não tem nada disso não. Eles viajam sentado na carroceria de caminhão por 450 quilômetros. Gente, isso em estrada africana significa um dia, uma noite e mais um pouco de estrada, sentado em carroceria de caminhão. E eles chegam
para 3 dias de convenção. Mas não tem uma cadeira boa como essa. Não tem um ar-condicionado como esse. Não tem um som como esse. Parte dos pastores tem que se assentar no chão, literalmente. Então parte deles se assentam no chão das 8:30 da manhã até às 5 da tarde, sentado assim. E aí eles põem a Bíblia aqui no colo, numa perna, e anotam tudo que você prega, das 8:30 da manhã às 5 da tarde. Nenhum deles reclama. Muito pelo contrário, eles me pedem: pastor, não dá para aumentar mais um ano a convenção? Misericórdia, gente, 3 dias já não é fácil, né? A paixão, a alegria com que eles louvam ao Senhor. E nós não tínhamos nenhuma igreja do Evangelho Quadrangular em Maputo, na capital de Moçambique, uma capital de 2,5 milhões de habitantes. Eu estive lá agora em setembro, nós tínhamos um terreno em vista, levei $17 mil para fechar o negócio. O pessoal desistiu, a família desistiu, e nós estamos procurando, e agora nós conseguimos então achar um outro terreno por $32 mil. Isso significa mais ou menos perto de R$130 mil. E para a glória de Deus, nós já estamos com R$89 mil, se eu não me engano. Falta só 30 e poucos, e eu já disse ao nosso missionário: pode comprar, dá os $22 mil que Deus vai nos dar o resto, os outros 10 mil que faltam, em nome de Jesus. E vai ser a primeira igreja do Evangelho Quadrangular na capital de Moçambique, para a glória de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Eu não posso deixar de contar isso para vocês. É tremendo o que Deus está fazendo, é tremendo ver a família quadrangular no mundo. É algo especial, é uma experiência única e marcante na vida da gente. Eu lembro que eu avisei o Luciano, avisei o Marco Amorim, falei: gente, vocês não ficam muito olhando pela janela, vocês não vão na cozinha, né? Porque se você for na cozinha, você vai encontrar uma pilha de lenha e um caldeirão em cima, e eles mexendo aquilo, e não tem água potável, não tem nada disso, né? Eu avisei, eles foram. Aí fizeram festa, com o nego matando bode, bateram fotografia. Chegou na hora de comer, a gente senta no chão, a gente come com a mão. Não tem mesa, não tem cadeira, não tem garfo, não tem faca. Mas é uma alegria maravilhosa ver o louvor deles, gente. Não precisa pedir para ninguém entrar. Começou o louvor, entra todo mundo dançando. Criança, casado, jovem, idoso. Glória a Deus por isso. E eu estou grato a Deus por esse tema dessa convenção Reacendendo Raízes, pelo privilégio de estar aqui com vocês. E eu queria citar um provérbio, eu não sei de quem é, mas achei muito interessante. Ele diz assim: bendito aquele que consegue dar a seus filhos asas e raízes. Vou repetir esse provérbio: bendito aquele que consegue dar a seus filhos asas e raízes. Precisamos das raízes. Existe um lugar no mundo onde nascemos, amém? Não existe um lugar onde nós nascemos? Existe um lugar no mundo onde nós nascemos, onde aprendemos uma língua, onde aprendemos um idioma, onde descobrimos como resolver problemas, onde descobrimos a nossa identidade. Nós nascemos em algum lugar, nós temos raízes. E sabe, amados, presta atenção, em um dado momento da vida, nós passamos a ser responsáveis pelas nossas raízes. Repito o que eu estou falando: em um dado momento da vida, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas raízes. Mas eu disse que nós precisamos de raízes e asas. Sim, de asas. Elas nos mostram os horizontes sem fim da imaginação, nos levam até nossos sonhos, nos conduzem a lugares distantes. É tremendo o que Deus tem por fazer ainda. Amém? É tremendo o que Deus tem de sonho para mim e para você. Vivemos numa geração voltada para si mesmo.
Se tem uma tonante que eu podia dizer dessa nossa geração, é que é uma geração voltada para si próprio. É uma geração preocupada somente com os seus bens, com o seu conforto, com o seu dinheiro, com sua faculdade, com a sua profissão, com os seus sonhos e até com o seu ministério. Uma preocupação que transcende aquilo que Deus colocou para nós. Nós somos frutos dessa geração. É uma geração que só quer o seu próprio bem, o resto que se vire. Eu não estou falando do ministério, estou falando da realidade do tempo que eu e você vivemos. Essa é a geração que eu e você estamos vivendo. Essa é a geração que a Igreja Quadrangular de hoje está vivendo. Uma geração completamente voltada para si mesmo. Só para si, para o seu próprio bem, para o seu próprio bolso, para o seu próprio conforto. Tudo para si mesmo. E nesse texto do profeta Ageu, nesses 2 capítulos, Deus está falando com o povo de Israel. Deus está alertando o povo: olha, veja o que está acontecendo. Mas por que está acontecendo isso? O versículo 4 fala literalmente que nós estamos preocupados somente com nossas coisas pessoais. Por acaso é tempo de você ficar só cuidando da sua casa, enquanto a minha casa continua vazia, continua destruída, continua por fazer, continua por melhorar? Por acaso é tempo de correr com as suas casas? Então Deus está alertando o povo de Israel. É um alerta para mim, é um alerta para nós, que nós estamos somente preocupados com coisas pessoais. Pessoas voltadas para construir o seu próprio nome. Desculpe ser tão claro assim, mas essa é a geração que eu vivo, essa é a geração que nós vivemos como igreja. Uma geração de pessoas preocupadas com a sua fama somente, preocupadas com o seu nome. Pessoas voltadas para buscar sua prosperidade material. O resto que seja o resto, desde que eu esteja bem, desde que eu me torne conhecido, desde que eu seja uma pessoa diferente das outras no sentido de conhecimento, desde que eu tenha bem, desde que eu tenha meu dinheiro, o resto tá bom, tá bom. Nós somos uma geração assim, nós temos que encarar essa realidade. Precisamos entender que Deus nos chama não para nos preocuparmos somente com as nossas coisas pessoais. Deus não está de modo algum desprezando o teu cuidado para com você mesmo. Muito pelo contrário, a Bíblia autentica que aquele que cuida da família, que comece com a sua família de casa, que comece com a família da fé. Deus não está nos chamando a desprezar. O que Deus está falando aqui é sobre priorizar as coisas pessoais acima do reino, acima da igreja, do corpo de Cristo. É isso que ele está chamando em Israel. No versículo 7, ele está falando assim, considerem o seu caminho passado. É muito interessante isso, o versículo 7. Considerem o seu caminho passado. Sabe, gente, em algum momento da vida, nós precisamos de uma reflexão pessoal. Eu gosto do texto que a gente lê sempre, da Santa Ceia. E é muito interessante aquele texto de 1 Coríntios. E a Bíblia diz assim, que Deus vai examinar o homem para ver se ele pode participar da ceia? Sim ou não? Não, a Bíblia diz algo muito interessante: examine você a si mesmo. O que é isso? É um chamado, uma reflexão pessoal para mim. Eu sou chamado, e em algum momento da vida nós não precisamos nos encarar. Precisamos encarar o que estamos fazendo. Se estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Será que é isso que Deus me chamou para fazer? Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Considerem o seu caminho passado, diz o versículo 7. Deus está dizendo, olhe para o que você já tem caminhado. Reavalie isso. Tenha um tempo de reflexão pessoal, de reflexão ministerial. Isso independente de quanto tempo nós tenhamos de ministério. Se tenhamos 20, 30, 40, 50, não importa. A Bíblia está sempre nos chamando a esse momento pessoal,
Diga para o seu irmão assim: não tenha medo de se encarar a si mesmo. Diz para ele: tenha coragem de se encarar você mesmo. Tenha coragem. Tenha coragem de se olhar no espelho e se encarar você. Eu olhar o Fernando, avaliar o Fernando. É um chamado para a minha avaliação de vida, de minhas prioridades. Reconsidere o seu caminho que você já fez até aqui. Quais são as tuas prioridades pessoais, ministeriais? O versículo 8, Deus nos chama para nos atentarmos para a construção do templo, para a construção da sua casa. E eu não estou falando aqui somente da igreja local, da sua igreja local, mas da igreja como reino de Deus. Como reino de Deus. Porque não se esqueça que Pedro diz que nós somos pedras. Nós somos pedras que estão sendo colocadas na construção de um grande templo espiritual. E o dia que esse templo espiritual ficar pronto, Jesus volta a buscar a sua igreja. Aleluia! Eu estou falando no sentido de reino de Deus, que olhemos para a construção desse templo como reino. É um chamado para valorizar o reino. É um chamado para valorizar o nome do Senhor e não o meu nome. Gente, onde nós podemos achar um outro João da vida? Onde nós podemos achar nesses dias alguém que tenha coragem de dizer o que João disse? A Bíblia não fala muito de João, gente. Mas sabe o que Jesus disse sobre João? Dentre os nascidos de mulher, em verdade eu te digo que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ninguém, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão. Dentre os nascidos de mulher, disse Jesus, ninguém foi maior do que João Batista. E lendo esse elogio singular, me apaixonei pela vida de João Batista e fui descobrir algumas coisas. E sabe o que ele disse? Quando disseram para ele: João, presta atenção, vê aí o cara que você, teu obreiro, veja teu obreiro, veja teu auxiliar, veja o cara que você apresentou, veja aí o que o cara está fazendo, rapaz. Esse cara tal de Jesus chegou ontem, velho, você já está aí faz tempo, olha aí, o cara está batizando mais do que você e está indo todo mundo atrás dele, velho, cuida do teu nome. Sabe o que João Batista disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. É um tempo de valorização. Aleluia. É um tempo de valorização, não do nosso nome, mas no nome de Deus. O versículo 8 nos chama a isso, a valorizar o nome do Senhor. Sabe, se você vai ter nome um dia, que seja simplesmente uma consequência do teu trabalho, gente. Ter nome, ter prosperidade, não é algo que se busca, é algo que é consequência de um trabalho sério, de um trabalho íntegro, de um trabalho perseverante. É uma consequência. Se você for uma pessoa que persevera no ministério, é só uma questão de tempo você ser conhecido. É só uma questão de tempo, você não precisa brigar por isso. Mas o nome do Senhor precisa ser conhecido mais do que nunca. O nome de Jesus precisa ser pregado a tempo e fora de tempo. Mais do que nunca nós precisamos falar isso. Somos uma geração extremamente voltada para o materialismo. Tanto é que viajando pelo mundo, gente, as pessoas falam tanto na África. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, não é difícil pregar na África, não. Qualquer um de vocês prega na África. Estou falando sério. Quiser viajar comigo, todo mês de setembro eu vou à África. Não é uma viagem muito cara, talvez perto de $1.800. Vários pastores foram comigo. Esse ano, 5 pastores foram comigo, do Rio Grande do Sul a São Paulo.
Não é difícil você pregar na África, é muito fácil você pregar na África. A África tem sede do Evangelho. Mas atravessa o oceano e adentra de Portugal para frente para você ver uma coisa. Portugal, França, Espanha, Itália, Suíça. Vai tentar pregar o Evangelho lá. E você vai ver o que é uma geração completamente voltada para si mesmo, para o seu materialismo. Eu nem vou te dizer o que as pessoas te dizem na rua, o que pessoas de cabelo branco dizem na sua cara de Deus, quando você tenta evangelizar. Somos uma geração preocupada somente com si mesmo, mas Deus nos chama a valorizar o seu nome, a valorizar a implantação do seu reino. O versículo 8 é um chamado disso. Vocês estão gastando demais com a casa de vocês. Ele está falando para o povo de Israel: cuidado, parem de se preocupar tanto com a casa de vocês, construam a minha casa, ou seja, invista no meu reino. Onde nós estamos investindo? Onde estão os nossos recursos? Onde está aquilo que sobra, ou aquilo que a gente pode separar, além do dízimo que a gente dá ao Senhor? No que estamos investindo, no que estamos gastando o nosso tempo? O versículo 9 autentica isso, onde ele está dizendo que às vezes plantamos muito e colhemos pouco, e isso simplesmente, Deus está dizendo claramente no versículo 9, isso só é consequência de valorizar mais o pessoal do que o reino de Deus. Simples, é uma consequência. O que se semeia, se colhe, o que se planta, se colhe. E o que Deus está dizendo no versículo 9, está dizendo que vocês semeiam muito e colhem pouco, mas simplesmente resultado de estarem voltados para si mesmo, estarem preocupados somente com o seu bem, somente com as suas coisas, e o reino se torna segundo, terceiro, eu sei lá mais que lugar. A gente tem uma igreja na cidade que eu moro, e eu passo muitas vezes em frente a ela, e eu não sei já quantos anos, mas pelo menos há uns 5, 6 anos, é a mesma pintura, velha, suja, e agora ainda passei esses dias, fizeram acho que um concerto de encanamento, tem ainda uma massa branca no meio da pintura velha. Eu tenho tanta vontade, mas o pastor pode entender mal. Eu tinha tanta vontade de parar e dizer: pastor, quanto custa para pegar calcinhar, é barato, e pegar uma bisnaga de tinta e pintar o templo do Senhor? Quanto custa? Mas não tenho coragem de fazer isso, porque pode ser que eu seja mal entendido, pode achar como um ataque pessoal, e eu passo, olho e me quedo entristecido todas as vezes que passo, e infelizmente eu tenho que passar semanalmente em frente àquela igreja, é caminho da escola das minhas filhas. Eu vejo: Senhor, nos ajuda a não voltarmos somente para nós mesmos, mas valorizarmos o Teu reino. O capítulo 2, que na verdade é o último capítulo do profeta Ageu, porque eu disse para vocês que esse texto só tem 2 capítulos. No capítulo 2, ele diz assim no versículo 3: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada com o que vocês veem agora? Deus está falando ao povo, porque o povo estava muito saudoso, sabe? O povo estava com saudade. O povo lembrava do templo de Salomão, que tinha sido destruído, e o povo estava saudoso, mas tão saudoso que estava parado. Saudosista é terrível, ele não faz nada, gente. E Deus está chamando a atenção. Está chamando a atenção do povo: olha, vocês estão parados, vocês estão dizendo que hoje isso não é nada em vista da glória do passado, mas espera aí. Eclesiastes diz o seguinte: não diga que os dias passados foram melhores, porque não é sábio fazer isso. Forte isso, gente. Não diga que os dias passados foram melhores.
Eu ouço tanta gente falar, no meu tempo assim, no meu tempo assado. Gente, o melhor tempo não é o tempo de 30, 40 anos atrás, porque você não estava talvez no ministério, talvez poucos aqui estavam. O melhor tempo é esse tempo, é o tempo que eu estou vivo, é o tempo que você está vivo, é o tempo que você recebe unção para fazer diferença. Esse é o melhor tempo das nossas vidas, aleluia. Esse é o tempo de fazer diferença nessa geração, esse é o tempo de levar Jesus adiante, de pregar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, que Ele continua curando, e que Ele é Rei que vai voltar. Estamos chegando ao final de mais um momento de vida, de fé e de esperança. Obrigado pela tua sintonia e pela tua audiência. Agora chega o momento especial do programa. O momento da gente conversar com Deus, a gente falar com Deus e fazer a nossa prece que faz bem para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso espírito. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, muito obrigado por este alto privilégio. De coração por tudo quanto, ó Deus, temos recebido de Ti. Agora abençoa e alcança os pequeninos, adolescentes, a nossa juventude, homens e mulheres. Alcança, meu Pai, com Teu amor, as pessoas de perto e as pessoas de longe. As nossas autoridades, por Ti sejam abençoadas. Aqueles que se acham nos hospitais, sobre o leito da dor, da enfermidade, recebam a cura, a libertação e o milagre que vem do Teu coração. Seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, assim seja. Amém. O nosso muito obrigado de coração por mais um momento de fé, de vida e de esperança. Um abraço forte do pastor Irineu Rodrigues e de todos os pastores quadrangulares do estado do Paraná. Voltaremos logo, logo com mais um programa de vida, fé e esperança. Que Deus te abençoe ricamente. Até lá e viva Cristo!